Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos. O plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas Escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E você também vencerá. Não por mérito seu, não, mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. Então, meus irmãos e irmãs, nessa noite eu queria falar algo incrível para você. É algo que mudou muito a minha vida, com relação ao nosso pensamento. Vocês sabem, né, meu irmão, minha irmã, quem me acompanha há algum tempo, que eu falo muito em metanoia e renovação de mente. E isso é algo que vai mudar a sua vida radicalmente. Então, meu irmão, minha irmã, é algo incrível quando você consegue mudar a sua mente de acordo com a palavra de Deus. E hoje o tema da live, gente, é muito interessante, você vai adorar. O que eu vou falar sobre isso? Qual voz que você tem ouvido? Qual voz que você tem ouvido? É a voz de Deus que você tem ouvido? É a sua própria voz? Ou as vozes ou a voz do inimigo? Quais vozes vocês têm ouvido? Então, meu irmão, minha irmã, esse tema da live é muito importante. Então, se você puder compartilhar essa live, eu agradeço. Inclusive, gente, as pessoas que estão o selinho aqui, que vocês estão vendo, a Edilene, a Mindocas, são pessoas que são membros do canal. São pessoas que contribuem e ajudam o canal. Então, gente, se você quiser se tornar membro, clica aqui embaixo, seja membro. E através disso tem um e-mail que você vai mandar e eu vou te dar alguns presentes. Tá bom, gente? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre essas vozes que você está ouvindo. Mas, gente, que voz é essa? Que voz é essa? Meu irmão, minha irmã, todos sabem aqui que a grande mudança na minha vida foi através da renovação da mente. Esse processo de renovação, gente, foi algo radical. Quando eu li essa passagem de Romanos 12:2, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre ela também, foi um saltou meus olhos, como se eu tivesse visto aquela passagem em 3D. E eu abracei aquela verdade, gente, que fala que nossa transformação é através da renovação da mente. E eu comecei a estudar, eu comecei a buscar, eu comecei a ler a palavra, eu comecei a orar nesse sentido de renovar minha mente. E a minha vida mudou radicalmente. E a renovação da mente, meu irmão, minha irmã, é uma condição para a sua transformação. Se você não renovar a mente, não tem transformação. É uma coisa ligada à outra. É uma condição que a própria palavra de Deus diz. E no caso, quando você é transformado, você vai viver os sonhos de Deus. A passagem diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que conheça qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável para a minha vida e para a sua. Para isso você tem que ser transformado pela renovação da mente. Mas, Vinícius, como renovar a minha mente? Gente, o que mais tem aqui no canal é vídeo sobre renovação da mente. Pode procurar. E hoje eu vou revelar algo importante para a sua vida nesse processo de renovação que me ajudou nessa mudança. Nesse processo de renovação da mente. Sabe o que é, gente?
Pensar no que eu estou pensando. Você vai falar assim, como assim, Vinícius? Você vai entender, até o final da live você vai ter um entendimento disso, gente. Pensar no que eu estou pensando. Aí você pode perguntar, Vinícius, tudo bem, e daí? Gente, você precisa pensar no que você está pensando. E se o que você está pensando não está de acordo com a palavra de Deus. Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, o que você está pensando, você vai pegar esta mentira e vai substituir pela verdade que contém na palavra de Deus. Parece simples, né, meu irmão, minha irmã? Mas não é simples, não é fácil, mas é um exercício que você tem que fazer diariamente. Substituir o seu pensamento. Uma das passagens, gente, que me ajudaram a viver a plenitude de Deus foi o que está contido em João, capítulo 8, versículos 31 e 32, que é uma passagem muito conhecida por todas, que diz assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, meu irmão, minha irmã, é muito simples você entender esse versículo. Nessa passagem diz assim: se vocês permanecerem, ou seja, existe uma condição aqui para que você conheça a verdade e essa verdade te liberte. Você precisa permanecer. E detalhe, aqui diz mais ainda, você precisa permanecer firme na palavra. Ainda, gente, nessa passagem diz que o verdadeiro discípulo de Jesus permanece também firme na palavra. E eu te pergunto agora, meu irmão, minha irmã, nesse iniciozinho de live, você permanece firme na palavra? Sabe por quê? Se você não está firme na palavra, você não será liberto pela verdade e não é um verdadeiro discípulo de Jesus. Forte isso, não é, meu irmão, minha irmã? Mas é a verdade, é o que está escrito, gente. Se você não permanecer firme, você não é discípulo de Jesus. Porque ali diz, para ser discípulo de Jesus, você precisa permanecer firme na palavra dele. E você não vai conhecer a verdade que liberta. Por isso que eu sempre digo, meu irmão, minha irmã, a palavra é muito importante. Você tem que ler, meditar, estudar a palavra. É palavra no café, no almoço, na janta. Vinícius, eu não entendo a Bíblia. Continue, compre uma Bíblia de estudo. Uma Bíblia de estudo, gente, é 2 pizzas que você vai deixar de comer. Então não tem desculpa, gente. Não tem desculpa. Porque quando eu comecei a ler a palavra, eu não entendia muitas coisas. Mas eu busquei. Eu fui diligente no estudo dela. E o detalhe, gente, eu não estudei toda a palavra ainda, tá? Falta muita coisa para eu estudar aqui. Muita coisa. Então, essa condição, gente, da palavra é primordial. Na verdade, como diz ali na palavra, é uma condição. Não é se. Se você não é. Ah, então eu leio a palavra de vez em quando, tal. Eu leio a Bíblia eventualmente, eu escuto pregação. Gente, é palavra. Você tem que ler. Você tem que ter um estudo pessoal da palavra. Essa verdade liberta, gente, é a condição. E você precisa permanecer firme na palavra. Olha só, meu irmão, minha irmã. Agora, para você permanecer firme na palavra, não significa que você lê a palavra uma vez só, aí pega essas canetinhas aqui, marca texto, aí sublinha o que você achou importante. Gente, não é isso. Permanecer significa que você não apenas lê a palavra, que você não só aprende a palavra, mas você prossegue, você age e aplica a palavra na sua vida. Isso que é permanecer na palavra. É ler, estudar, meditar, prosseguir, agir e aplicá-la na sua vida. Eu sempre falo isso, inclusive tem um
aqui no canal tem uma série chamada Palavra Viva. A palavra é viva, gente. Apenas ler a palavra não vai te fazer livre, meu irmão, minha irmã. Sabe por quê? É o agir da palavra que te liberta. O agir da palavra na sua vida que traz libertação. Não o simples ler, a leitura. É mais fácil, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. É mais fácil você me ouvir falar aqui sobre perdoar os seus inimigos. Tem uma palavra que fala isso. É muito mais fácil você ouvir o Vinícius falar que você tem que perdoar os seus inimigos do que você se encontrar com aquela pessoa que te ofendeu, aquela pessoa que te humilhou, lembrando do que ela fez, que ela destruiu sua vida de alguma forma, e tomando uma atitude de se reconciliar com ela. É muito mais fácil você ouvir, falar, verdadeiramente eu tenho que perdoar os meus inimigos, do que você realmente encontrar aquela pessoa e se reconciliar com ela. Não é mais fácil, meu irmão, minha irmã? Você é liberto quando consegue fazer o que sabe que Deus quer que você faça, mesmo com a sua carne gritando para não fazer, meu irmão, minha irmã. Quando você faz o que Deus quer que você faça, e o que Deus quer que você faça está tudo aqui, gente. E a carne grita para você não fazer, e você vai lá e faz. João 14, meu irmão, minha irmã, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós temos visto a glória do Filho unigênito que vem do Pai, cheio de graça e de verdade. E nós falamos muito sobre a graça nos dias de hoje. Hoje é o tempo da graça. Muitos falam isso. E isso é o próprio Deus fazendo algo por nós que nós não merecemos. É uma graça imerecida que nós temos de Deus. E quando ele vem cheio de graça, a verdade é revelada. Mas você, meu irmão, minha irmã, precisa tomar uma decisão. Você precisa decidir andar na verdade. A graça de Deus está à nossa disposição, meu irmão, minha irmã. Já foi algo que nos foi dado através da obra consumada da cruz. Se ele não usar a graça para nos guardar, se nós não tivéssemos a guarda, mesmo quando estamos errados, nós estaríamos em sérios problemas, meu irmão, minha irmã. A graça de Deus que nos sustenta. E eu vou te contar uma história aqui, você vai entender aonde eu quero chegar, gente. Eu vou contar uma história aqui que eu ouvi numa pregação da Joyce Meyer. Eu achei muito interessante e queria compartilhar com vocês. Uma pessoa procurou a Joyce. E era uma pessoa muito sincera e íntegra, essa pessoa que procurou a Joyce. E ela procurou pedindo ajuda para ela, dizendo que ela conhecia alguns amigos que estavam fazendo coisas ilegais e ilícitas, e as suas vidas eram muito abençoadas. E esses amigos dela diziam que a graça de Deus estava cobrindo a atitude deles. Tem muitas pessoas, gente, por mais absurdo que eu estou falando, acham que a graça de Deus cobre tudo. Essa pessoa ainda disse que eles estavam fazendo tudo errado, mas Deus estava abençoando a vida deles. E ela queria saber a opinião da Joyce a respeito. E a Joyce, com toda a sabedoria que ela tem, mesmo achando a coisa mais estúpida e absurda que ela tinha ouvido, ela precisava responder de uma forma honesta, esta irmã. E ela respondeu que as pessoas podem estar fazendo a coisa errada e o diabo fazer parecer que está dando certo. Olha o engano, meu irmão, minha irmã. E tudo pode estar parecendo que está correndo às mil maravilhas. Mas um dia a fatura vai chegar. Um dia ela vem. E ninguém faz o que é errado para sempre. Sabe por quê? Uma hora vem a colheita da semeadura. Deus, meu irmão, minha irmã, é misericordioso. Até mesmo o apóstolo Paulo diz que por lhe faltar conhecimento, Deus lhe deu graça. Mesmo que ele estivesse perseguindo os cristãos, quando ele era chamado de Saulo. Paulo era Saulo, ele era um perseguidor de cristão, meu irmão, minha irmã.
E ele achava realmente que estava fazendo o que Deus queria que ele fizesse. Presta atenção, a voz que ele ouvia era para matar cristãos. Então, meu irmão, minha irmã, quando somos totalmente ignorantes, Paulo era ignorante na época, Deus nos dará muita graça. Mas agora eu quero que você preste atenção nisso. Todas as vezes que você coloca os pés numa igreja, ou você ouve uma pregação, ouve um devocional, assiste canais cristãos sérios, você lê um livro, lê a palavra de Deus, sabe o que acontece? Você se torna responsável pela verdade que você ouviu. Entendeu? Você pode ser ignorante, Deus vai te dar graça. A partir do momento que você conhece aquela verdade, você tem conhecimento, você se torna responsável. Você não pode mais ser considerado um ignorante da palavra. 2 Coríntios 10, capítulo 4, versículo 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5 diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Gente, eu vou falar a live inteira sobre isso. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E esta é uma passagem extremamente importante, gente. E aqui fala com relação às armas com as quais lutamos. E você pode dizer agora, aonde você está, diga para você mesmo: eu tenho armas, e não são armas do mundo, são armas espirituais. Essas armas, meu irmão, minha irmã, não são de carne e sangue. Elas não são naturais, mas sobrenaturais. São armas que você não pode ver com seus olhos. Lembre-se que você está lutando com um inimigo que você não pode ver. Você luta com armas que você não vê, você luta com o inimigo que você não vê e contando com um Deus que você também não pode ver com seus olhos. Olha como isso é importante. E essas armas trabalham no reino espiritual. E elas sendo bem empregadas, elas vão fazer com que você veja excelentes resultados na sua vida. Nós precisamos aprender que nós vivemos num reino espiritual, meu irmão, minha irmã. E é um reino muito real. Olha só, neste momento agora, nesse exato momento, agora, sabe o que acontece? Existem vários anjos aqui. Existem vários anjos aí com você na sua casa. Jesus está aqui comigo, gente. Eu tenho certeza que ele está aqui. Jesus está aí com você. E nós não vemos isso com os olhos naturais. Nós vemos isso com os olhos da fé. As armas com as quais lutamos não são armas do mundo, meu irmão, minha irmã. Por outro lado, elas têm um poder divino para demolir as fortalezas, que eu li no versículo agora. Aí você pode perguntar: Vinícius, o que é uma fortaleza? Meu irmão, minha irmã, uma fortaleza é uma mentira na qual nós acreditamos. E aqui é o ponto. Então, quando você tem essa fortaleza na sua mente, é como uma área em que o inimigo conseguiu entrar e cavou tão fundo que ele enterrou ali aquela mentira que se tornou a sua realidade. E o que nós devemos fazer? Nós pegamos esses argumentos e todas as pretensões que se apresentam contra o conhecimento de Deus, que são essas coisas que o inimigo plantou, essas mentiras, e nós levamos esses pensamentos cativos à obediência de Cristo. Tá entendendo, gente? Você vai pegar esses pensamentos e levar eles cativos à obediência de Cristo. Como, Vinícius? Vou chegar lá, gente. E eu te faço uma proposta hoje. Para você conseguir combater isso, meu irmão, minha irmã,
eu queria te propor o seguinte: que tal nós começarmos a prestar um pouco mais atenção no que nós pensamos? Quando você está de mau humor, pense no que você está pensando. Quando você sentir pena de si mesmo, aquela autopiedade que vem, pense no que você está pensando. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, você começa a se sentir deprimido. Isso são apenas pensamentos ruins que estão levando a essa sensação. E sabe o que acontece? Você passa uma semana pensando em todas essas coisas ruins, e isso acaba afetando os seus sentimentos e a sua atitude. Porque pensamentos geram sentimentos que geram atitudes. Eu sempre falo isso. Então, meu irmão, minha irmã, tudo é originário no pensamento. Se você fica remoendo algo na sua vida, remoendo aquilo, gente, alguma coisa contra alguma pessoa que te prejudicou de alguma forma, não há chance de você ficar na frente dessa pessoa e ser agradável com ela, gente. Se você está remoendo isso no teu pensamento. Quando nós ficamos remoendo esses pensamentos ruins, a linguagem corporal muda e a voz muda, gente. A pessoa, você sabe quando uma pessoa está tendo pensamento ruim, a voz dela é diferente. As atitudes dela são diferentes. O jeito dela se expressar é diferente. Por isso, é de extrema importância pensar no que você está pensando. E principalmente, se o que você está pensando está de acordo ou não com a palavra de Deus. Gente, isso foi maravilhoso na minha vida. Foi um processo. E você vai entender hoje. E quero que você bote em prática. Quando você identifica pensamentos ruins, gente, você está com um sentimento ruim. Aí você vai identificar o pensamento. Você vai descartar essas mentiras. E você vai substituir pela verdade da palavra. Mas como assim, Vinícius? Como assim? Você pode pensar como você é feliz, meu irmão, minha irmã. De como você é grato pelo que Jesus fez na cruz por você. Pelas bênçãos que você já recebeu. Pela natureza. Pela natureza, gente. Gente, quando você fica sensível ao Espírito, para onde você olha, você vê Deus. É na planta, é um animal na rua, é uma criança, é uma folha. Gente, tudo você vê Deus, é Ele ali. Substitua esses pensamentos ruins por esses pensamentos. Pensamentos de gratidão pelos sentidos que você pode ver, você pode falar, ouvir, você pode tocar, sentir o cheiro dos alimentos. Você tem a fala, que você pode se comunicar. Eu já fiz isso uma live uma vez, gente. Faça uma lista de bênçãos. Faça uma lista de tudo que você é grato. Seus filhos, por que você é grato aos seus filhos? Faça a lista. Eu sou grato a tal coisa. Por quê? O porquê é para você justificar o porquê que você é tão grato àquilo. E quando você vier esses pensamentos ruins, você vai acessar essa lista de bênçãos. E você vai substituir esse pensamento. Primeiro você vai mandar ele embora. Esse pensamento aqui é uma mentira. Vai embora agora em nome de Jesus. E substitui por um pensamento da sua lista de bênçãos. Gente, eu tinha uma lista enorme de bênçãos colada na parede. E quando eu estava amargurado... E detalhe, gente, tem horas que você não consegue identificar o pensamento. Eu não consegui identificar porque eu estava amargurado, estava chateado. A maioria das vezes eu identifico. Quando eu não identificava, eu saía: Senhor, eu não sei qual pensamento está me perturbando, mas pensamento ruim, vai embora agora, que eu sei o que eu estou sentindo é oriundo de você. Sai agora em nome de Jesus. Ia para a lista de bênçãos e começava a agradecer a Deus por tudo que Ele tinha feito por mim, pelas bênçãos que eu já tinha. Sabe o que acontece, meu irmão, minha irmã? Muitas pessoas que você se relaciona, pode ser o seu cônjuge, pode ser um filho, o pai, a mãe, ou outra pessoa, seja quem for do teu convívio. Você fica o tempo todo pensando no que há de errado com essa pessoa. E no que ela faz que te incomoda. Gente, todo mundo que convive com alguém tem algo naquela pessoa que te incomoda. Vai chegar num ponto, meu irmão, minha irmã,
que esses pensamentos vão se tornar julgamentos com relação a essas pessoas. E normalmente são pessoas muito próximas de nós. Esses pensamentos, eles transformam-se em tudo que você vê em relação àquela pessoa. Você acha que aquela pessoa é daquela forma. Você não vê qualidades mais nela. Sabe de uma coisa, meu irmão, minha irmã? Eu posso garantir a você que existem mais coisas boas do que ruins com relação a essas pessoas. Eu tenho certeza disso. Mas os seus pensamentos estão tão focados nos erros que elas têm do que há de bom em cada uma. E se você não levar esses pensamentos, meu irmão, minha irmã, cativos à obediência de Cristo, você será um grande julgador. Você sempre estará julgando as pessoas. E a passagem que mudou minha vida, Romanos 12:2, gente. Não se amoldem, tem várias traduções. Tem não se conformeis. Mas tem outra tradução que eu coloquei aqui, que fala assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa tradução, gente, ela já dá um teor maior para a palavra. Olha que lindo. Ela fala para a gente não se amoldar ao padrão do mundo. Ou seja, tá aqui, tá bom. Esse padrão aqui do mundo tá bom. E aqui ele fala o seguinte, gente: para que vocês sejam capazes de experimentar. Ou seja, quando você renova sua mente, você é capacitado, olha que lindo, para experimentar e comprovar. O que é comprovar, gente? Comprovar é que aquilo vai chegar até você. Comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso que eu gosto de ler a palavra, às vezes, em várias versões, gente. Abre o entendimento de uma forma incrível. Meu irmão, minha irmã, conforme diz na passagem, não se conforme com o padrão deste mundo. Sabe o que significa isso, meu irmão, minha irmã? Significa: não deixe o mundo desenhar quem ele acha que você é. Porque se você se amoldar ao mundo, ele vai desenhar a pessoa que ele quer que você seja. E você vai achar que aquilo é a verdade. O mundo vai falar o que você tem ou não que fazer, quando você se amolda a ele. Meu irmão, minha irmã, a palavra transformado significa mudar de dentro para fora. E somente isso Deus pode fazer. O cristianismo, meu irmão, minha irmã, não é um programa de modificação comportamental, não, gente. O cristianismo é se apaixonar por Jesus, focar nele até que você se torne como ele é. É isso, você se torne como ele é. E a partir disso você é transformado. Então, meus amados irmãos e irmãs, sejam transformadas pela inteira renovação de suas mentes, que isso seja o foco da sua fé. Quantos aqui que ouvem essa live, quantos aqui pensam que ninguém gosta deles? Gente, ontem eu recebi pelo menos 2 pessoas que me procuraram achando que ninguém gostava delas. Estavam com a autopiedade à flor da pele. Mas você pode, isso é mentira. Eles estão ouvindo a voz errada, gente. Nós temos que aprender a ouvir a voz certa. E as vozes estão todas dentro de nós. E pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, que Deus ama a todos demais. E Ele está apaixonado por mim e por você. E Ele tem sabe qual é o desejo de Deus, gente? Relacionamento. Ele quer se relacionar comigo. Ele quer se relacionar com você. Hoje eu estou tão focado, gente, em Jesus. Gente, as pessoas ficam assim: ah, não sei quem não gosta de mim, não sei quem não gosta de mim, fulano não gosta de mim, não sei o que. Gente, hoje eu estou tão focado em Jesus que eu não tenho nem tempo de pensar de quem não gosta de mim. Aliás, gente, eu não tenho a mínima ideia de quem não gosta do Vinícius. Não sei quem não gosta de mim. Isso não tem a menor importância na minha vida, gente.
Mas isso você adquire através da metanoia, da renovação da mente. E, gente, eu vou ler 2 provérbios agora. Olha só que interessante isso aqui. O primeiro provérbio é Provérbios 4, 23. Diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Gente, acima de qualquer coisa, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E aí, Provérbios 23, 7 diz assim: pois ele só pensa nos gastos. Ele lhe diz: coma e beba, mas não fala com sinceridade. Vinícius, o que tem a ver um provérbio com o outro? Você vai entender, gente. Essas passagens são muito interessantes e você vai entender agora. A primeira fala para guardar o nosso coração, pois dele depende a vida. O segundo fala, ele só pensa nos gastos. E ele diz: come e beba, mas não fala com sinceridade. Aí, gente, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui, eu quero elucidar através de uma história. Vamos supor que eu levo o povo aqui para almoçar comigo. Aí eu levo a Mindocas, eu levo a Maria de Lourdes, a Rosemary, eu levo a Nair Faria, eu levo o Dácio, a Fernandinha, e levo o povo todo, eu levo a Mariana. Gente, eu levo todo mundo para almoçar comigo. Aí nós vamos almoçar num lugar top. Aí eu chego lá naquele lugar e falo assim para vocês: aproveitem, peçam, pode pedir o que vocês quiserem, que a conta é minha, eu vou pagar. Olha só esse exemplo, gente. Eu falei isso com a minha boca, mas no meu pensamento eu fico assim: espero que eles não peçam o prato mais caro do restaurante, senão eu não sei como eu vou pagar isso. Olha só, gente, o que nós aprendemos aqui levando as 2 passagens para que eu li em Provérbios agora para você. Eu disse com a minha boca que a pessoa pedisse o que quisesse, mas os meus pensamentos, na minha voz interior, eu disse outra coisa. Olha aí a voz. A verdade é o que estou pensando no meu coração, gente. Essa é a verdade. A verdade é que eu não queria que vocês pedissem o prato mais caro. Só que eu disse outra coisa. Pode pedir o que você quiser. Então, meu irmão, minha irmã, a verdade é o que eu estou pensando no meu coração e não o que saiu pela minha boca. Você está entendendo? Está conseguindo entender, gente, a mensagem que eu quero trazer para vocês? Muitas coisas que eu falo ou faço, na verdade, não é o que o meu coração quer fazer. Tantas coisas que você faz e fala, não é a verdade que está ali no teu coração. E esse é o ponto da mensagem, gente. Nós precisamos aprender a lidar com nós mesmos. Muitas vezes quando o irmão testemunha, gente, isso aqui acontece muito. Muitas vezes quando o irmão testemunha, chega para você e para mim fala assim, que ele recebeu uma grande bênção, que ele foi liberto, que ele recebeu uma bênção financeira. E nós falamos para ele assim: oh, meu irmão, glória a Deus, aleluia, que bênção, estou tão feliz por você. Só que nossa voz interior e o que o nosso coração está dizendo é isso. Como ele conseguiu? Tanto tempo que eu estou esperando a minha bênção. E ele chegou agora, recém-convertido, e já recebeu a dele. Como é que pode isso? Olha as vozes, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos identificar e conhecer o nosso eu. O nosso eu verdadeiro, meu irmão, minha irmã, para sofrer a metanoia. O meu eu não é o que vocês veem pela minha aparência, não, gente. O Vinícius aqui, pelas roupas que eu visto, quem me conhece, ou pelas coisas até que eu falo. O meu eu de verdade é o que acontece dentro do meu coração. O que está em nosso coração mostra a motivação da nossa vida. A sua vida está como está hoje devido aos seus pensamentos. A verdade que está em seu coração. E quando você consegue identificar o seu verdadeiro eu, você começa a entender não o que você faz, mas o porquê que você faz. Vou te dar um exemplo, meu irmão, minha irmã. Eu, Vinícius, hoje, eu venho aqui falar com você,
pelo menos 2 lives semanais. Eu lanço 2 vídeos por dia no canal para edificar sua vida. Eu larguei tudo o que eu fazia. Hoje eu vivo com a provisão que vem de Deus. Mas meu irmão, minha irmã, não é o que eu faço que vale. Tudo que eu falei para você é o que eu faço. Mas o porquê que eu faço. Eu não estou aqui, meu irmão, minha irmã, porque eu me sinto bem comigo mesmo ou porque você está me assistindo. Apesar de eu achar isso até maravilhoso, gente, eu estou aqui para que eu possa te ajudar, onde Deus ministrará você através da minha vida, e principalmente porque eu amo a Deus e eu quero finalizar o chamado que eu tenho para a minha vida. Eu repito isso, meu irmão, minha irmã, não se trata com relação ao que fazemos, mas do porquê nós fazemos. Qual a motivação do teu coração? Não adianta você ter uma motivação no teu coração e fazer outra coisa. Você não está sendo verdadeiro com seu eu. Está entendendo, meu irmão, minha irmã? Eu estou aqui porque eu sei o que Deus quer. Eu estou aqui porque eu sei o que Deus quer fazer na sua vida. Se você levar a sério tudo que Deus fala através de mim, você terá uma visão tão incrível, meu irmão, minha irmã. Você terá uma vida diferenciada. E dificilmente você será capaz de explicar o que vai acontecer em sua vida quando você deixar-se ser trabalhado por Deus. Vocês não têm noção. Muitos aqui já têm. Meu irmão, minha irmã, e para chegar aonde eu estou hoje, eu acreditei em muitas mentiras. E eu vou relatar várias agora. Que era outra voz. Por isso que você tem que entender qual voz que você tem que acreditar. E isso você vai se identificar em muitas coisas aqui com a minha vida. Eu acreditei em muita gente quando eu comecei a viver o meu deserto. No início eu achava que eu teria sempre uma vida deprimente, gente. Quando eu entrei no meu deserto, destruído, quando perdi minha esposa, trabalho, minha filha querendo se matar, eu desesperado. Gente, eu achei que a minha vida tinha acabado, que eu teria uma vida, ia levar aquela vida, uma vida vergonhosa. Eu achava que minha vida nunca seria boa de novo, mas eu ia ter que sobreviver. Não é assim que você pode estar se sentindo hoje, gente? Eu vou ter que sobreviver, aconteceu tudo isso mesmo, eu vou aqui, eu vou empurrando com a barriga. Não é esse o termo que a gente usa? Mas meu irmão, minha irmã, por outro lado eu tinha a impressão, e isso gritava em meu pensamento, gritava, que um dia eu iria fazer algo grande. Eu tinha uma voz que sussurrava que eu ia fazer algo grande para o reino do meu Senhor. Isso soava no meu coração. Agora eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, você vai entender agora. Quem você acha que estava falando comigo quando eu pensava que eu teria sempre uma vida deprimente? Quem falava comigo? E quem estava falando comigo quando eu pensava que em algum dia eu iria fazer algo grande? São duas vozes. O que você acredita é que vai fazer a sua vida mudar, ou não. Nós precisamos aprender a ouvir a voz da verdade. Agora, meu irmão, minha irmã, olha só isso. Mesmo ouvindo essa voz que eu ouvia, que ecoava dentro de mim, que um dia eu faria algo incrível, eu continuava sendo humilhado, eu continuava sendo afrontado, a minha condição financeira piorava a cada dia, e eu não via uma saída para aquela situação terrível. Eu não via saída, gente. Agora, meu irmão, minha irmã, por que foi assim? Com meus olhos eu não via saída, mas aquela voz interior falava: você vai ser alguém, você vai crescer muito, você vai ajudar muitas vidas. Agora, por que eu tive que sofrer tanto? Gente, sabe por quê? Eu não sei. Eu não sei por que foi dessa forma tão difícil e complicada. Eu não sei por que as coisas não aconteceram do jeito no tempo que eu imaginava. E eu também não sei se podemos entender os porquês, gente. A gente fica com muito porquê. Na verdade, nós precisamos parar de tentar entender
as coisas, gente. Nós precisamos lembrar de que Deus é o nosso Redentor. Ele é o nosso restaurador. E tudo o que acontece, por pior que seja na sua vida, se você permitir, Ele trabalha para o nosso bem. Então, meu irmão, minha irmã, quando o inimigo, o diabo sussurrava para mim que minha vida havia acabado, que eu nunca mais seria feliz na minha vida sentimental, que eu nunca mais teria uma vida financeira próspera e de que eu viveria de favor dos outros o resto da minha vida, Deus soprava, oh glória, Deus soprava, Ele falava no meu coração e sussurrava: algum dia você vai fazer algo grande, eu vou te usar poderosamente, e através da sua vida milhares de outras vidas viverão os seus propósitos. E meu irmão, minha irmã, e eu vou te dizer isso hoje, algum dia você vai fazer algo grande, não sei o que é, porque Deus tem um plano perfeito no seu tamanho. Ele tem planos para você, planos incríveis. E você precisa aprender a combater o bom combate da fé, meu irmão, minha irmã, como Paulo, e parar de deixar o diabo controlar seus pensamentos de uma forma definitiva, gente. Ouça a voz suave do Espírito e não essa voz alta que você fica ouvindo que você não vai ser ninguém. Outra mentira, gente, que eu acreditava, eu sei que muitos estão se identificando. Eu me culpava pelo caos da minha vida. E essa acusação dentro de mim, gente, era atormentadora. Tudo que eu plantei, gente, eu colhi, mas eu me culpava muito com relação a isso. Mas eu aprendi com Deus que o diabo é mentiroso e que eu já estava perdoado e não era tarde para eu começar tudo de novo. E que eu servia um Deus de recomeço. O nosso Deus é um Deus de recomeço, meu irmão, minha irmã. Então recomecem, recomecem, recomecem. Eu aprendi que aquele que não conheceu o pecado, meu irmão, minha irmã, se fez pecado para que eu pudesse ser feito justiça de Deus em Jesus Cristo. Foi isso que eu aprendi. Eu conheci um Deus que quer relacionamento comigo e não ficar apontando para os meus erros. E diz para mim que eu sou justificado no Filho dele. Eu sou justo. Essa voz que sussurrava. Outra mentira, meu irmão, minha irmã, eram tantas. E nós temos muitas coisas. Gente, outra coisa. Eu e você, gente, nós temos muitas coisas erradas conosco. Todos têm erros, todos nós temos defeitos. Isso é um fato, gente. Todos temos erros, mas Deus sabia tudo sobre isso antes mesmo de nós sabermos. Ele conhece todos os meus defeitos e os seus defeitos, e Ele nos ama mesmo assim. Isso não é incrível, meu irmão, minha irmã? Outra mentira que eu acreditava, meu irmão, minha irmã, que me incomodava. Eu sei que muita gente está falando, eu estou passando por isso. Outra mentira que eu acreditava, que me incomodava muito. Sabe o que é? Era que por mais que eu tentasse ser um bom cristão, eu sempre sentia que Deus não estava satisfeito comigo. Quantos tem aqui assim, sim, gente? Por mais que eu tentasse, eu lia a palavra, eu orava, eu caminhava correto, e eu sempre achava que Deus não estava satisfeito. Eu achava que sempre tinha que fazer mais. Obra! Quantos estão assim aqui, gente? Nosso relacionamento com Deus não é por obra, gente. Eu achava por vezes que Deus estava com raiva de mim, gente. Eu cheguei a pensar isso. E com o passar do tempo eu entendi que não era Deus, não era a voz dele que estava falando isso, era o inimigo sempre me lembrando do que eu fiz errado. Era uma voz que dizia assim: se você não faz isso, se você não faz aquilo,
Deus não vai fazer isso por você. Eu li a palavra e muitas vezes, muitas coisas que eu lia na palavra, eu não compreendia. E as acusações continuavam. Você não leu direito, você está com preguiça de ler a palavra. Deus não quer falar com você através da palavra. Meu irmão, minha irmã, hoje eu estou livre de todo esse lixo. Sabe por quê? Eu não ouço mais essas acusações. Eu não aceito mais essas acusações. Mesmo quando elas sussurram no meu ouvido. Elas não vão parar, meu irmão, minha irmã. Essas acusações, essas mentiras não vão parar. Mas você precisa aprender a lidar com elas. Você precisa aprender a descartar essas mentiras. Renunciar essa mentira na tua vida. E acreditar na verdade que já está dentro de você também, meu irmão, minha irmã. Ouça a voz certa. Renuncie à mentira. Não acredite mais nas mentiras. E pode ter certeza que você terá menos problemas para você enfrentar na sua vida. Pare de olhar, meu irmão, minha irmã, para o que está errado com você. Que tal você acordar de manhã e confessar as verdades da palavra a seu respeito? Encher a sua mente com a voz do Espírito Santo. Confessar a Deus a alegria de estar na presença dele. Meu irmão, minha irmã, muitas mentiras virão contra você quando você abrir os seus olhos assim que você acordar. E se você não combater esses maus pensamentos imediatamente, o seu dia vai ser terrível e frustrado. E eu acreditava que todos os meus problemas, meu irmão, minha irmã, era outra coisa. Era a culpa de outra pessoa. Sabe por quê? É muito mais fácil apontar e culpar os outros. Mas isso não vai ajudar você em nada. Pois enquanto não encarar a verdade, não vai haver mudanças, meu irmão, minha irmã. Deus me dizia, como também um sussurro, ele falava assim, para que eu parasse de usar desculpas de qualquer tipo. Pois isso ia paralisar as promessas dele na minha vida. Falava assim, sabe o que Deus falava para mim? Eu faço coisas novas e você precisa concordar comigo. Senão sua vida vai parar, meu filho. Era assim que Deus falava comigo. E você precisa aprender, gente, quem é o diabo. Muita gente não gosta de falar de diabo. Gente, eu fiz uma live sobre guerra espiritual na Nova Aliança. Gente, essa live está muito completa. Está na série Está Consumado. Guerra espiritual na Nova Aliança. E você precisa assistir para entender a guerra espiritual. Resumindo a live, o diabo, meu irmão, minha irmã, ele não tem autoridade absolutamente nenhuma sobre você. Nenhuma! Ele não tem autoridade nenhuma. Ele usa o engano e a cilada para te pegar apenas. Engano e cilada. E lá eu explico tudo de acordo com a palavra. E você precisa estar atento, prestando atenção aos seus pensamentos o tempo todo, meu irmão, minha irmã. Quando vier algo ao seu cérebro que não concorda com a palavra de Deus, você precisa abrir a sua boca e dizer: Satanás, você é um mentiroso, eu renuncio a essa mentira. Depois você confessa a verdade da palavra. Gente, responda a ele, o inimigo, como Jesus fez quando foi tentado por 40 dias no deserto. Jesus enquadrou o inimigo, colocou ele no lugar dele e mandou ele para o inferno. Gente, as pessoas acham que às vezes isso é muito difícil. Gente, no começo é complicado, mas é um exercício hoje automático, gente. Gente, quando eu sinto assim, por exemplo, eu tô meio chateado com alguma coisa. Tô chateado, tem um pensamento. Eu vou lá e identifico. Mando embora o pensamento e pego a verdade da palavra e confesso, gente. Vai embora na hora. E o sentimento muda. É algo automático que acontece. Você precisa saber quem você é. Conhecer a sua verdadeira identidade em Cristo. E posicionar-se, meu irmão, minha irmã. Outra coisa importante que eu queria compartilhar com você, gente. Isso aqui, muitos vão se identificar. Tudo que eu falo aqui, gente, é que eu passei, tá? Nós ficamos julgando as pessoas por pequenas coisas que elas fazem que nos irritam.
Mas cada um de nós possui defeitos até maiores do que essas pessoas têm. Quando nos mantemos ocupados observando o que há de errado com os outros, meu irmão, minha irmã, nós ficamos cegos para os nossos próprios erros. Nós temos que entender definitivamente que a mente é um campo de batalha e que você tem que guardar o seu coração com toda diligência, porque dele flui todas as questões da vida. Você precisa prestar atenção no que você pensa. Olha só o que acontece. Por exemplo, você pega uma autoestrada e começa a dirigir, sem nada na cabeça. Vou dirigir e tal, você começa a passear. Sem perceber, você começa a pensar em várias coisas ruins, sobre alguém ou sobre o quanto essa pessoa te irrita. Isso não acontece com você, meu irmão, minha irmã? Se você não pode manter essas coisas na mente, pensar ou meditar nisso, você precisa dizer não a esses pensamentos, meu irmão, minha irmã. E você tem que dizer em voz alta: eu vou pensar em algo para me beneficiar, não em algo para me incomodar e me irritar. E você vai trocar o pensamento. Gente, tem tantas formas que o inimigo ataca a nossa mente. Outra coisa que ele gosta de fazer, gente, que nós sejamos descobridores de falhas, entre aspas, um termo que eu usei, descobridores de falhas de outras pessoas. Se ele conseguir manter a nossa mente focada em todas as falhas dos outros, então sabe o que vai acontecer? Nós nunca veremos as nossas falhas. Se um cristão não vê nada de errado consigo mesmo, meu irmão, minha irmã, e acha um grande número de falhas nos outros, o inimigo, sabe o que ele está fazendo? Aplaudindo, de pé. Gente, quantos cristãos entram nas redes sociais e ficam fazendo fofoca sobre outro irmão? Isso é absurdo e terrível. Espalhando boatos que nem sabe se é verdade ou não. E mesmo que fosse verdade, de acordo com a Bíblia, nós não devemos fazer esse tipo de coisa. Sabe o que acontece muito, meu irmão, minha irmã? Demais. Muitas pessoas estão falando sobre outras pessoas que elas nem sequer conhecem e não têm uma ideia daquilo que elas estão falando. Elas só estão falando. E na palavra diz que nós precisamos viver em amor. Gente, a principal mensagem da Bíblia é: Deus te ama e quer que você ame todas as pessoas, incluindo a si mesmo. Eu resumi todo o mandamento aqui. Deus, ele te ama e quer que você ame a ele, a todas as pessoas, incluindo a si mesmo. Esta é a real lei da liberdade, de acordo com o apóstolo Tiago. Se nós fazemos isso, nós estamos cumprindo toda a lei. Lembra-se da live passada que eu falei sobre o que é uma aliança? Quando nós vivemos em amor, nós estamos cumprindo toda a lei. Se você ama as pessoas, você não as julgará, meu irmão, minha irmã. Se você ama elas, você não vai julgar nunca uma pessoa. Você não vai falar mal delas. Você não vai contar os seus segredos dessas pessoas para ninguém. Sabe por quê? Porque o amor nos impede de fazer essas coisas. Então, qualquer momento que nós fazemos esse tipo de coisa, nós não estamos andando em amor, meu irmão, minha irmã. E é o que o Senhor pede para nós. E aí, nós encontramos vários textos excelentes nas Escrituras que nos dão suporte para a questão de não julgar. E existe um bem familiar, que é Mateus capítulo 7, versículos 1 a 5. Diz assim: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Meu irmão, minha irmã, existe uma versão que fala assim: tire o poste telefônico do seu próprio olho. Gente, eu não sei qual versão, mas tem uma versão que fala isso. Ele quer exagerar.
Se nós acreditamos no que a Bíblia diz, meu irmão, minha irmã, ela fala para não julgarmos as pessoas por essas pequenas coisas que nos irritam. Pois nós temos defeitos bem maiores. Se o diabo puder nos manter ocupados, meu irmão, minha irmã, observando o que é de errado com os outros, então nós ficamos cegos, totalmente cegos, para os nossos próprios problemas. Quando você julga outras pessoas, meu irmão, minha irmã, você julga a si mesmo. Em Mateus 7,3, porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta na viga que está em seu próprio olho. Meu irmão, minha irmã, aqui a falta de perdão está envolvendo todas essas coisas que eu falei. Um dos grandes problemas que nós temos no mundo de hoje, sabe o que é, gente? É o ódio, é a raiva. E é lamentável a briga, às vezes, que nós vemos até, gente, entre denominações e religiões. Sabe o que vai acontecer, gente? Quando eu e você estivermos no céu, eu vou encontrar vários católicos, vários evangélicos de várias denominações. Nós vamos encontrar todo mundo no céu. Quando a gente chegar lá no céu, sabe o que vai acontecer? A gente vê que nem todo mundo estava 100% certo. E as pessoas ficam brigando por isso. E às vezes com ódio e raiva do irmão. Gente, é uma coisa absurda. E eu te faço uma pergunta agora, meu irmão, minha irmã. Você está ouvindo essa live aqui, já está quase 1 hora de live. Enquanto você escuta essa live, quantas pessoas passaram pela sua cabeça que você está chateado? Agora seja sincero consigo mesmo. Ouça a voz do seu coração, não o que sai da sua boca. Ouça o teu coração profundamente. Aprenda a ouvir a voz que está no seu coração, pois é ela que retrata como está a sua vida, meu irmão, minha irmã. A sua vida é um retrato do seu coração. Você tem que aprender a ouvir a voz dele. Se você não está chateado com ninguém, meu irmão, minha irmã, então que tal você agradecer todas as noites antes de dormir, por não estar com raiva de ninguém? Quando nós vamos acumulando raiva no nosso coração, acumulando raiva, isso pode se transformar na ira. Efésios 4:26 diz: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Sabe o que acontece, gente? Olha isso aqui, gente, presta atenção nisso. Muitas pessoas são como caminhões de lixo. Andam por aí carregadas de lixo, cheias de frustrações, cheias de raiva e desapontamento com a vida. Muitas pessoas. E à medida que as suas pilhas de lixo crescem, elas precisam de um lugar para descarregar. E às vezes descarregam sobre a minha pessoa, sobre você. Não tome isso como algo pessoal, meu irmão, minha irmã. Eu sei que é difícil. Apenas sorri, acene, deseje um dia bom e vá em frente. Não pegue o lixo delas e espalhe sobre outras pessoas, no trabalho, em casa ou nas ruas. Gente, o princípio disso, sabe o que é? É que pessoas bem-sucedidas não deixam seus caminhões de lixo estragarem o seu dia. A vida é muito curta para levantar cedo de manhã com remorso. Por isso nós precisamos amar as pessoas que te tratam bem. Gente, ore por aquelas pessoas que não fazem por você. A vida é 10% o que você faz dela, e 90% a maneira como você a recebe, gente. Presta atenção nisso. Livre-se do lixo. E, gente, hoje eu tinha preparado a live e aconteceu algo que muito veio a calhar pro dia de hoje, que eu tenho que te falar. Eu moro num prédio aqui em João Pessoa, e hoje eu saí e eu estava meio distraído, gente. Aqui tem o elevador de serviço e o elevador social, né? Como a maioria dos prédios. E quando normalmente eu aperto os dois, quem chegar primeiro eu desço, né? E, gente, eu estava distraído, eu chamei os dois celulares, apertei o botão e fiquei com o celular. E de repente parou o elevador e eu saí entrando. Gente, quando eu fui entrar no elevador, tinha uma pessoa no elevador. E na verdade, gente, eu estava ainda aqui embaixo, eu estava sem máscara. Era algo que eu ia fazer aqui embaixo. Gente, era uma pessoa já de certa idade, um senhor.
Gente, ele quase me bateu. Ele olhou, ele é gringo, ele tem uma linguagem que eu não entendia direito. Ele fez assim, ele quase me empurrou, falou: sai daqui, sai daqui. E eu fiquei assim, eu fiquei tão impactado, gente. Eu falei, eu não entendi. Aí ele batia assim na porta do elevador, falando: você tá vendo que tá escrito aqui que não pode entrar mais junto. Gente, eu não percebi que ele estava dentro do elevador. Sabe o que é isso? Ele estava tão cheio de lixo acumulado que na primeira coisa ele tinha que descarregar esse lixo. E, gente, eu vou ser muito sincero, na hora eu fiquei impactado, mas ver aquela coisa ruim em mim assim, sabe? Sabe por quê, gente? A nossa carne, ela vai gritar sempre. A voz, aí que você tem que ouvir a voz. Veio uma voz falando assim: você não vai levar desaforo para casa. Você não vai levar desaforo. Parte para cima dele, faça alguma coisa, bate boca. E a outra voz fala: ele está precisando de ajuda. E, gente, eu parei por um instante, eu fiquei com a porta do elevador aberta e eu falei assim para ele: meu senhor, o senhor está bem? O senhor está precisando de ajuda? Eu posso te ajudar. E aí ele ficou mais nervoso, gente. Ele ficou nervoso. Não sei o que. Eu falei: calma, meu amigo, você está muito nervoso sem motivo. Vai com Deus, vai com Jesus. Aí eu saí, fechei a porta e ele foi embora. Aí eu desci, gente. Quando eu fui na portaria, ele tinha passado e tinha xingado o motoboy que estava lá na frente. Então, gente, é uma pessoa que sai, ela depositou tanto lixo emocional dentro dela e sai descarregando. Gente, se nós dermos espaço ao inimigo, ele vai tomar conta. E eu fiz um vídeo também sobre as brechas que nós deixamos para o inimigo entrar na nossa vida. E uma das brechas é a raiva e a ira. Isso abre uma porta para o inimigo criar ciladas para a nossa vida. Porque, meu irmão, o inimigo só cria cilada e engano. Mais nada, ele não tem autoridade, não. Não durma com raiva, meu irmão, minha irmã, de ninguém. Meus amados, quantas vezes eu, Vinícius, fui dormir com raiva de alguém? Sabe por quê? Porque aquela pessoa não mudava. A gente não quer mudar alguém? Normalmente é o cônjuge, né? Ou filho. E você vai dormir até com raiva daquela pessoa, porque ela não muda. Gente, várias vezes. Sabe o que eu ganhei com isso? Dor de cabeça, dor de estômago, chateação, cansaço. E detalhe, sabe o que aconteceu? A pessoa não mudou. Sabe por quê? Porque não era ela que tinha que mudar. Eu que precisava mudar. Gente, é muito estúpido as coisas que nós fazemos. Deus não está interessado em mudar todas as pessoas que você acha que te incomodam, meu irmão, minha irmã. E Ele te trouxe aqui hoje nessa live para mudar você e não outras pessoas. Deus não vai te livrar de todas as coisas do mundo que te irritam, meu irmão, minha irmã. Na verdade, sabe o que Ele quer? Ele quer que nós chegamos ao ponto que essas coisas não nos irritem mais. E ponto. É o que acontece comigo hoje, gente. Nada me aborrece. Gente, como nós queremos moldar os nossos filhos? Quantos pais tem aqui? Vários. E nós queremos colocar nosso filho do nosso jeito. Nós perdemos tanto tempo tentando educar os nossos filhos para torná-los em seres perfeitos que nós achamos que eles devem ser. Não é assim? E as crianças crescem. E você começa a ver o quanto de tempo foi perdido. Onde você deixou de amar os seus filhos, tentando moldar uma escultura do seu jeito. Eu vejo por mim, meu irmão, minha irmã. As minhas filhas, por exemplo, eu me chateei muito tentando torná-las pessoas do jeito que eu queria, na profissão que eu queria, da forma como eu sonhava, e eu desperdicei o precioso tempo, gente, onde eu poderia ter me aproximado mais delas, amá-las, ser mais parceiro, ser mais amigo delas. E no final das contas, sabe o que aconteceu? Elas são incríveis. Não como eu queria, mas como Deus queria que elas fossem. E todos aqueles sonhos que eu sonhava para elas, sonhos materiais, profissionais, normalmente é isso, né? Ser alguém na vida, transformaram-se numa frase que sempre quando eu estou com elas eu falo assim: gente,
minhas filhas, vocês não precisam de nada, apenas de Jesus. Jesus é suficiente na vida de vocês, minhas filhas. E o único desejo que o papai tem para cada uma de vocês é que vocês sejam cheias do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, se os seus filhos não fazem tudo o que você gostaria que eles fizessem, isso não significa que eles não vão crescer e se tornar pessoas incríveis e ótimas. Pense bem, meu irmão, minha irmã. Não existem desculpas para você não perdoar as pessoas que te machucaram, que te humilharam. Não importa o que elas fizeram contra você, não tem desculpas para não perdoar essas pessoas. Não é porque, meu irmão, minha irmã, o diabo possa estar trabalhando através dessas pessoas, para atingir você, que você não possa perdoar. Sabe por quê, gente? A única forma do inimigo ir embora é você perdoando essas pessoas e orando por elas. Aí ele vai parar de perturbar, ele sabe que ali não tem como ele entrar mais. Em relação ao julgamento dessas pessoas, a única atitude, meu irmão, minha irmã, que nós devemos ter quando vimos uma falha em alguém é orar por elas e não julgar e criticar. A outra maneira que o inimigo tenta nos enganar também, gente, é através do orgulho. Orgulho. Ele deseja que nós sejamos orgulhosos e fica sugerindo que nós pensemos que nós sabemos tudo. Sabemos mais que todo mundo, queremos debater a Bíblia, discutir não, porque está escrito aqui, porque está escrito acolá, porque eu sei, eu estudo a Bíblia, eu sou estudioso, que eu sou isso, que eu não sou aquilo. E a soberba toma conta. Quantas pessoas aqui que tem um cônjuge que acha que nunca está errado, gente? Muitos aqui. Ou será que é você que é esse cônjuge? Meu irmão, meu irmão, você tem que tomar muito cuidado para não pensar que você é superior às outras pessoas. Existe uma passagem poderosa em Provérbios 3, versículos 5 a 7. Diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Meu irmão, minha irmã, algo incrível que aprendemos na palavra de Deus é com relação ao princípio da sabedoria. Em Provérbios diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E muitos acham que temor significa medo. Gente, que nós devemos obedecê-lo por medo, e isso desenvolve a sabedoria. Tem pessoas que pensam assim, gente, que tem medo de Deus, que Ele castiga, e nós temos que ter temor e medo dele, porque senão Ele vai castigar e assim a gente vai ser sábio. Tem gente que pensa assim, gente. Por mais absurdo que eu fale aqui. Isso está fora de contexto. Nós tememos o Senhor, sabe por quê? Porque nós o amamos. E através deste amor, nós somos obedientes. Nós obedecemos porque nós amamos. Quando desenvolvemos a sabedoria, meu irmão, minha irmã, isso impede de falarmos mal de outras pessoas. Isso impede que nós fiquemos cheios de orgulho, porque nós obedecemos por amor e não por medo. Quando desenvolvemos um relacionamento com Deus, nós sabemos que Ele cumpre o que Ele diz. Isso é um princípio da sabedoria, meu irmão, minha irmã. Porém, não podemos ter nenhuma sabedoria se nós não temos esse referencial de obediência a Deus por amor. Deus é um Deus que te ama e a sua graça é incrível. Quando o abatimento, meu irmão, minha irmã, ou a condenação comece a atacar a você nessas vozes, a primeira coisa que você tem que fazer é examinar os seus pensamentos. Que tipo de pensamentos você tem tido? Eles têm sido mais ou... Gente, olha só, se você está pensando mais ou menos assim: eu não vou fazer isso, é difícil demais, eu sempre fracasso, é sempre a mesma coisa, nada muda. Eu tenho certeza que as pessoas têm tanta dificuldade para renovar a mente, eu não vou renovar minha mente, eu vou desistir disso, eu estou cansado de tentar.
Eu oro, mas parece que Deus não me ouve. Ele provavelmente não responde às minhas orações porque ele está decepcionado com o meu modo de agir. Essa é a voz, gente, que você ouve dentro de você? Se estes exemplos que eu falei agora representam os seus pensamentos, não é de admirar que você esteja abatido, meu irmão, minha irmã, ou que se sinta condenado. Você tem que se lembrar sempre que você se torna aquilo que você pensa que é. Por isso que você precisa ouvir a voz certa. Tenha pensamentos desanimadores e você ficará desanimado. Tenha pensamentos de condenação e você terá condenação. Você precisa mudar o seu modo de pensar e ser liberto disso definitivamente. Em vez de você ficar pensando negativamente, meu irmão, minha irmã, pense algo mais ou menos assim. Bem, as coisas não estão indo um pouco devagar, mas graças a Deus eu estou fazendo progresso. Eu estou satisfeito por ter dado um passo certo que me levará à liberdade. Eu tive um dia duro ontem, eu escolhi os pensamentos errados o dia inteiro. Pai, perdoa-me e ajuda-me a prosseguir. Eu cometi um erro, mas pelo menos esse erro eu não terei que cometer novamente. E hoje é um novo dia, eu vou recomeçar. Tu me amas, Senhor. A tua misericórdia se renova cada manhã. Eu me aproprio da tua misericórdia e eu recuso-me a ficar desanimado. Eu rejeito o sentimento de condenação. Pai, a Bíblia diz que tu não me condenas e tu enviaste o seu filho amado para morrer por mim e eu ficarei bem. E hoje será um grande dia para tua honra e glória. E eu peço-te, Senhor, que me ajudes a escolher os pensamentos corretos no dia de hoje. Viu a diferença, meu irmão, minha irmã? Eu tenho certeza de que você já pode se sentir vitorioso com esse tipo de mentalidade que eu chamo entusiasta, positiva e divina. Você precisa exercitar esse tipo de pensamento a partir de hoje, meu irmão, minha irmã. Para vivermos o plano perfeito que Deus reservou para mim e para você, nós precisamos passar pela metanoia. Senão não tem sonho de Deus. Existem pessoas dentro da própria igreja que infelizmente não renovaram as suas mentes, gente. Pessoas que têm anos na igreja e são controladas pelo inimigo de uma forma muito sutil e quase imperceptível. Você pode ter nascido de novo em Cristo Jesus, meu irmão, minha irmã, mas a sua mente pode estar cheia de lixo. Se você é um cristão que está sempre com raiva, chateado, com ciúme de pessoas, ansioso, egoísta, egocêntrico, entre outros, infelizmente, meu irmão, minha irmã, apesar de você ter aceitado Cristo como seu Senhor e Salvador, não viverá nesta vida o que Jesus morreu para você viver. A sua mente faz uma grande diferença para o resultado da vida que você vai viver aqui. Então, meu irmão, minha irmã, faça um inventário dos seus pensamentos, o que tem passado pela sua mente ultimamente. Se você está desanimado, o que você está pensando? Se você está com raiva, o que você está pensando? Se você está amargo, o que você está pensando? Essa voz não é a verdade, meu irmão, minha irmã. Ouça a voz do Espírito suave em você. Nunca se esqueça que pensamentos geram sentimentos que geram atitudes. Às vezes tudo que sai da sua boca passou pelo seu pensamento. Virou um sentimento tão forte que você verbaliza aquilo. Para mudar a nossa vida, primeiramente, nós precisamos mudar a mente, gente. Renovou a mente, a vida muda. Foi assim comigo. Só que foi um processo, gente, difícil, doloroso, mas libertador. Meu irmão, minha irmã, esse processo de renovação da lente não é fácil. Deus quer que nós tenhamos uma vida maravilhosa. Ele quer, ele já nos deu isso através do Filho. Uma vida próspera em todos os sentidos. Porém, ele não vai poder fazer nada, meu irmão, minha irmã, se você não tomar a decisão de renovar a sua mente para viver os planos dele. Isso não é opção, é condição, como disse no início da live.
Quando a sua mente é renovada, é incrível o que acontece, meu irmão, minha irmã. Nós estaremos sempre com boas expectativas, que algo bom vai acontecer conosco. Quando nós começamos a ouvir a voz certa, nós nos tornamos pessoas esperançosas, cheias de fé, alegres, satisfeitas, independente das circunstâncias que estamos vivendo. E o mais maravilhoso nisso tudo, gente, ficamos sensíveis à voz do Espírito Santo. E nós somos conduzidos por Ele. Vivemos pela fé e não mais pelos sentimentos e emoções. Quando você renova a mente, você vai viver com esperança. Você vai ser prisioneiro da esperança. Você se recusa a ficar desesperado, negativo. E não haverá absolutamente nada que o diabo poderá fazer contra você. Nada. Ele pede o controle. Quando, não importando o que ele faça, você fala: Deus está resolvendo isso para mim. Eu sou conduzido pelo Espírito Santo. Algo bom está prestes a acontecer a qualquer momento da minha vida. E pode acontecer agora, hoje. E se não acontecer nada, meu irmão, minha irmã, você acorda na manhã seguinte e fala de novo. E assim por diante. E no outro dia, fala de novo. E acredite, em breve a tua vitória virá. Quando você menos esperar. Quando você nem espera uma vitória. Quando você só quer Jesus. Aí a vitória vem. Meu irmão, minha irmã, uma pessoa com a mente renovada, ela possui uma mente saudável, uma mente pacífica, que aprende a amar a simplicidade. E o poder da mente é incrível, e nós precisamos aprender a pensar da maneira que Deus pensa. Onde estão os pensamentos de Deus? Na palavra dele. Meu irmão, minha irmã, busque a renovação da sua mente. Com isso você será transformado. Você ouvirá a voz certa e não as mentiras da voz errada que eu relatei nessa live toda. Deus deseja que você tenha uma vida fantástica, uma vida extraordinária. Meu irmão, minha irmã, espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Gente, muito obrigado. Tomem posse dessa palavra. E não só tomem posse, vivam a palavra, meu irmão, minha irmã. Contem com Vinícius. Contem com essa família linda que nós temos aqui. Entre nos nossos grupos do Telegram. Gente, vai lá no Telegram. Vai lá no grupo do WhatsApp. É uma família, um ajudando o outro. Gente, tem testemunhos aqui incríveis. Incríveis. De pessoas que estavam, gente, no fundo do poço, que hoje são pessoas que aconselham outras. Vários exemplos aqui, gente. Então, meu irmão, minha irmã, nós somos uma família e estamos aqui para te ajudar. Receba essa palavra e vamos orar para fechar com chave de ouro. Senhor amado, muito obrigado por essa palavra, Senhor, que inclusive falou poderosamente ao meu coração. Muitos aqui, Senhor, estão ouvindo a voz errada. A voz que não vem de ti, a voz que não é a verdade, mas é a voz que sussurra mentiras. E muitos deles, Senhor, vivem na mentira até hoje, porque acreditaram que aquela mentira é a verdade sobre a vida deles. Mas a partir de hoje, Jesus, eles são libertos. Eles são libertos. Eles estão livres, Senhor, desses maus pensamentos. A limpeza da mente aconteceu hoje, Senhor, através dessa live. E agora a mente será renovada. Eles terão mentes novas. Pensarão como o Senhor pensa. Para que se tornem pessoas como Jesus era. Eu profetizo na vida dos meus irmãos e irmãs, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado pela tua graça, pelo teu amor e misericórdia. Nós agradecemos, Senhor, por ter nos dado Jesus, seu Filho amado, para morrer naquela cruz por nós. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício de cruz, que nos trouxe uma vida incrível. E que a partir de hoje, Senhor, todos os meus irmãos e irmãs tenham uma renovação radical em suas mentes e comecem a viver a verdade e a vida abundante que o Senhor morreu por nós. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Imagine você ter ausência de preocupações. Imagine você viver uma vida sem ansiedade, uma vida sem medo. Imagine você acordar de manhã
sem preocupar-se com os boletos que você tem que pagar. Imagine você vivendo uma vida amorosa incrível ao lado do seu cônjuge e se tornando o pai ou mãe que seus filhos se espelham. Imagine você ouvir a Deus e as suas orações sendo atendidas. Imagine você transbordando na vida de outras pessoas. Imagine você tendo experiências sobrenaturais com Jesus. Imagine pessoas sendo curadas através de você. Imagine. Agora, pare de imaginar. Sabe por quê? Porque isso já é uma realidade. Jesus morreu por isso, por essa vida plena. E sabe por que você ainda não vive isso tudo? Porque você não aprendeu a acessar. Pare de pedir por tudo que já te pertence e acesse essa vida sem limites pela fé. Somente pela fé. Eu espero que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Peço também que você compartilhe para edificar mais vidas. Escreva aí nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração. E inscreva-se no meu canal caso ainda não seja inscrito, acionando o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Eu quero te indicar mais 2 vídeos. Fique comigo, assista e seja edificado. Mude sua vida e viva uma vida incrível em Cristo Jesus. Te amo em Cristo Jesus.